Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Bíblia 7, sua porção bíblica diária em 7 minutos. Hoje vamos ler Marcos capítulo 9, versículo 1. Disse-lhe mais: Em verdade vos digo que, dentre os que estão aqui, há alguns que de modo algum provarão a morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Título: A Transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e levou-os em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. As roupas dele resplandeceram e ficaram extremamente brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia branqueá-las. Então, Elias e Moisés apareceram diante deles e falavam com Jesus. Versículo 5. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque ficaram com muito medo. Nisso veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Versículo 10. E eles guardaram o caso em segredo, conversando sobre o que seria o ressuscitar dentre os mortos. Então, perguntaram-lhe: Por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: Na verdade, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Mas, então, como está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser desprezado? Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, segundo está escrito a seu respeito. Título: A cura de um menino que tinha convulsões. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. Versículo 15. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa, e todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou: O que estáis discutindo? E alguém dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhes respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Versículo 20. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão, e o endemoniado, caindo ao chão, rolava, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: Há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Versículo 25. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. Então o espírito saiu, gritando e agitando-o muito.
O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes respondeu: essa espécie não sai a não ser pela oração e jejum. Título: o maior no reino do céu. Versículo 30. Eles partiram dali e passaram pela Galiléia. Mas Jesus não queria que ninguém soubesse disso, pois ensinava a seus discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e depois de 3 dias ressuscitará. Mas eles não entenderam essa palavra e temiam interrogá-lo. E chegaram a Cafarnaum. Em casa perguntou-lhes: o que discutias no caminho? Mas eles se calaram, pois haviam discutido pelo caminho qual deles era o maior. Versículo 35. Então, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Então Jesus tomou uma criança, colocou-a no meio deles, e pegando-a nos braços, disse-lhes: qualquer pessoa que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Título: quem não é contra nós, é por nós. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, e nós o proibimos, pois ele não nos seguia. Jesus, porém, respondeu: não proibais. Ninguém há que realize um milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Versículo 40. Pois que não é contra nós, é por nós. Assim, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Título: os tropeços. Quem, porém, fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria pendurar no pescoço uma pedra de moinho e ser jogado no mar. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares na vida defeituoso do que, tendo 2 mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Versículo 45. Se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares na vida aleijado do que, tendo 2 pés, ser jogado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho te fizer tropeçar, joga-o fora, pois é melhor entrares no reino de Deus com um olho só, do que, tendo 2 olhos, ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Versículo 50. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como recuperar-lhe o sabor? Tende sal em vós mesmos e preservai a paz uns com os outros. Aqui encerramos o capítulo 9 de Marcos. Este é um projeto do canal Bíblia na Praça. Lembre-se de se inscrever, curtir e compartilhar. Que Deus te abençoe.